Boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje do dízimo novamente. Em Mateus 23, Jesus disse assim: ai de vocês, fariseus e professores da lei, fariseus e mestre da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo até do hortelã, do erva doce e do cominho, e deixa de lado as leis mais importantes. Quer dizer, bondoso com os outros, obedecendo à lei, ser bondoso com os outros e serem justos, Então, aí Jesus disse: ai de vocês, fariseus, hipócritas, vocês são como um sepulcro calhado, são todo lindo, bonito por fora, mas por dentro está cheio de podridão e de ossos de mortos. Vocês nem entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Aí Jesus disse: façam todas essas coisas, que é dar o dízimo do hortelã, erva doce e do cominho, sem deixar de lado as outras, coisas. Então, assim, ele não falou que não pode, que não existe o dízimo. O dízimo existe para quem crê, para quem tem fé, para quem é quebrantado, para quem tem Deus consigo, tem Jesus dentro do coração. Ela tem fé para dar o dízimo? Que dê o dízimo. Ela que deu o dízimo e com certeza será abençoado. Essa pessoa será ricamente abençoada. Como está dizendo lá, ainda é Velho Testamento, em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento para o meu povo. Quem é o povo de Jesus? É o povo que está lá servindo a Deus, que está pregando a palavra todo santo dia, de manhã, meio-dia, de noite, todo santo dia. Está pregando a palavra e está falando de Deus para o povo, está libertando as pessoas, curando os enfermos. Muitos deles até ressuscitando mortos, como Jesus mesmo mandou. Jesus disse: se crês de mim, farão os milagres que eu faço e até maior. Agora está cheio de fariseus aí impedindo a lei de Deus, está impedindo que as pessoas vão se salvar. Deixe que as pessoas salvem, fariseus hipócritas, deixem que as pessoas salvem. Eu, por exemplo, sou dizimista, eu sempre fui dizimista e sempre fui abençoado por Deus, nunca me faltou nada, graças a Deus nunca me faltou nada. Eu sou dizimista, mas eu não recebo dízimo de ninguém, eu não vivo do evangelho, mas eu estou falando porque eu vivo. Se eu não vivesse, eu não diria nada, eu não falaria nada, mas eu vivo isso e tenho grandes testemunhos por isso. Não só de dízimo, mas de ofertas e até mesmo de alguns desafios. Não desses que saem falando um monte de bobagem aí, The King, the Mode, the Best e não sei o que, um monte de bobagem. Não é essas coisas. São pessoas que realmente têm a Deus dentro de si e transmite o Espírito Santo para as pessoas. As pessoas que se consagram, que buscam a Deus, ela tem o Espírito Santo, e as pessoas que têm o Espírito Santo, elas sabem quando as pessoas estão falando, quando o Espírito Santo está falando através da pessoa ou não, e sabe quando as pessoas estão mentindo ou não também. Então Jesus disse: trazeis os dízimos à casa do tesouro, para que haja bastante mantimento na minha casa, e provai-me nisto, e verás se eu não vos abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós
as mais ricas bênçãos. Então, quem der o dízimo, quem tem fé para dar o dízimo, que dê, que continue dando. Estava um homem pregando, falando de Jesus, e Pedro e mais os discípulos falou: mestre, estão falando do Senhor ali, vamos repreendê-lo. Jesus disse: não, está falando de mim, está falando do meu nome. Deixe-os, deixe que fale. Entende? Então Jesus falou: vocês dão dízimo, até mesmo do hortelã, erva doce e do cominho, mas não deixa de lado as outras coisas. Dão dízimo do hortelã, da erva doce e do cominho, mas vocês não obedecem às leis que é mais importantes, que é de ser justo e ser bondoso com os outros. Então vocês fazem essas coisas, sejam justos e sejam bondosos, seja completo. E dão o dízimo, e traz o dízimo à casa do tesouro. Confira lá em Mateus 23, 23. Então vocês não impeçam que as pessoas entrem no reino. Está uma confusão. Será se vocês não estão com um pouco de inveja? Ou seja, muita inveja das pessoas que cresceram na vida? Porque para falar de Deus não é fácil. Para falar de Deus, a pessoa tem que ter Deus e tem que estar pronto e preparado para falar de Deus. E as pessoas que falam de Deus, elas precisam sobreviver. E vão viver do quê? De quê? Elas não ganham dinheiro do governo, elas não são assalariadas, então elas vivem disso, elas vivem do dízimo e das ofertas mesmo. Só que é o seguinte: se as pessoas estão pegando esse dinheiro para se enriquecerem, para se abastarem e para viver uma vida de glamour, elas vão pagar por isso, elas vão ser cobradas. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Então o que vai acontecer com elas? Deus vai cobrar delas. Então, guias cegos e professores da lei, deixa as pessoas irem para Deus. Quem dá o dízimo, dê o dízimo. Quem tem fé para dar o dízimo, pode dar o dízimo. Elas não vão ser amaldiçoadas, elas não vão ser nada. E não tem nada. As pessoas pedem o dízimo como quiserem. Só que se a pessoa tem fé para dar o dízimo ali em cima da palavra, não de king, demônio de best, mas fala da palavra e mostra a palavra, mostra o versículo, o capítulo, e fala de Deus para a pessoa. Se ela fala com convicção e Deus está falando com aquela pessoa, então Deus está pedindo que aquela pessoa leve realmente o dízimo para a casa dele. Por enquanto, é só isso que eu tenho a dizer por hoje. Estou voltando para dar uma alerta a vocês. Deixa os seguidores de Jesus, as pessoas que vão ser salvas, em paz. Tá bom? Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus.